Gênesis 3, a palavra de Deus diz assim, versículo 1: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então a Eva, ela inicia aqui uma conversa meio estranha, né? Se fosse eu falando com uma cobra, só de a cobra me dar oi, eu já corria 3 dias e 3 noites sem olhar para trás. Mas ela inicia ali de maneira, eu creio, sobrenatural, uma conversa com esse animal. E esse animal, ele começa, usado pelo inimigo, ele começa colocando dúvida naquilo que Deus tinha dado como ordem. Preste bem atenção, se muitas vezes das quedas que nós temos, que nos afasta do Senhor, não são de momentos que a gente coloca em xeque aquilo que Deus colocou como ordem do certo ou do errado. E veja bem que a mulher falou: Deus colocou a árvore no meio do jardim, a gente pode usufruir de tudo. Engraçado que Deus não coloca escondido debaixo de uma caverna, Deus não coloca no meio do mar, Deus não coloca flutuando nos céus, mas Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. E aqui eu aprendo uma lição, irmãos. Aquilo que é ruim e aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que Deus proíbe, está perto e no alcance das nossas mãos. Mas a decisão é nossa de acatar um pedido, de acatar um desejo, ou de se inclinar e se mostrar inclinado para aquilo que a nossa carne deseja. Então Deus, ele está mostrando aqui um exemplo para a gente, como servos de Deus, olhar isso como exemplo, porque às vezes a pessoa, ela está tão próxima do pecado, ela está brincando tanto com o pecado, ela até não estendeu a mão ainda para a iniquidade, mas os olhos, os ouvidos, as mãos, estão próximas demais, dando vazão para tocar. E Deus não se agrada, Deus não pode ser tentado pelo mal, mas nós somos tentados. Nós somos tentados por aquilo que a nossa carne deseja, tanto que o apóstolo Paulo fala que a carne, ela luta, milita, existe uma guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Qual das duas, seja espírito ou seja carne, eu alimentar, é aquela que vai ter mais força. Então a pergunta que eu faço nessa noite: você sabe melhor do que eu dos teus caminhos, eu sei dos meus caminhos. O que eu estou fazendo na minha rotina, no meu dia a dia, alimenta mais a carne ou o espírito? Então essa pergunta é fácil responder, fazer uma introspectiva, uma análise dentro de nós e perceber: Senhor, será que eu estou dando vazão? E Deus vai mostrar aonde nós estamos dando vazão. Então no versículo 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então Deus nos deu uma liberdade maravilhosa, Deus nos deu dias, Deus nos deu vida de uma maneira plena e maravilhosa. Mas por que muitas vezes nós queremos algo a mais? Por que muitas vezes a nossa mão se estende para a iniquidade, sabedor de que aquilo vai gerar uma morte? E não é uma morte física, mas uma morte espiritual, um distanciamento de Deus. Aí ela fala no versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O pai da mentira agindo aqui, Quantas vezes são as vezes que a gente ouve: se você faltar um culto não faz mal, se você viajar e ficar 3 meses fora, você é crente, você é forte, não faz mal. Você ouvir uma música do mundo, você não precisa ser fanático, ouvir só louvor. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas sabedor de que Satanás é o pai da mentira, e ele apresenta meios para que a gente se distraia, se afaste do Senhor e deixe de alimentar aquilo que nós devemos alimentar. É o que você está alimentando nessa noite ouvindo esta palavra, o lado espiritual, o espírito.
aquele que traz vida. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? Morte, ponto. Não existe outra recompensa a não ser morte, e morte para um filho de Deus é o distanciamento do próprio Deus, não é uma morte física. E o versículo continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, ele tem uma vida eterna, uma vida plena, ele tem uma recompensa que não é uma recompensa que vai gerar morte espiritual, mas uma vida plena diante da presença daquele que é o nosso Deus maravilhoso. Então a mulher, ela inicia essa conversa, ela vai flertando com o pecado, ela vai deixando, irmãos, ela vai conversando com o diabo. Por isso o tema desta mensagem, não conversa com o diabo. Às vezes tem pessoas próximas de você, que são até considerados amigos, mas olha se os conselhos daquele amigo, entre aspas, ou amiga, não está te afastando às vezes de Deus, da tua família, da congregação dos irmãos, daquilo que você sabe que traz coisas boas para a tua vida. Você tem que perceber isso, às vezes até no ambiente do trabalho, no ambiente da faculdade, no ambiente da própria casa. Às vezes a rotina, aquele comportamento está levando, está contaminando aquela casa, e até a ponto de achar coisas que afastam plenamente uma alma do Senhor, achar normal. É contemporâneo, pastor, hoje é assim, mas a Bíblia mostra regras, a Bíblia mostra aquilo que nos afasta de Deus, a Bíblia mostra aquilo que desagrada ao Senhor. E se existe uma coisa ruim, é um filho que desagrada o seu pai, uma mãe que desagrada, né? Uma filha que desagrada a sua mãe. E ele vai dizendo no 6 aqui, ó, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, e aqui começa a queda, ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, aquele fruto que era proibido, daquela árvore que estava no meio, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também, e os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha o versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Ou seja, aquele pecado trouxe medo, aquele pecado trouxe afastamento, lembrando que cada viração do dia, o homem e a mulher que estavam nus, não tinham medo de estar diante do Senhor, na presença do Senhor. Quando nós estamos mergulhados no pecado, você pode ver que nós nos afastamos de Deus e temos medo de Deus, mas não adianta ter medo de Deus, porque nada se pode esconder da presença dEle. Imagine, irmãos, um homem e uma mulher se esconder atrás de uma árvore, isso é um absurdo. A mesma maneira que é um absurdo uma pessoa se esconder atrás de um caule de uma árvore, o mesmo absurdo é nós entendermos que o pecado nos afasta de Deus, nos escondermos nele, nos escondermos atrás dele, sendo que nós deveríamos nos aproximar de Deus, mesmo falho, mesmo pecadores, sabendo que Deus nos dá a cada dia uma oportunidade maravilhosa de abrir os nossos olhos. Deus está mostrando para você na tua jornada, na tua rotina, que você deve abrir os teus olhos, e abrindo os teus olhos, você não vai enxergar mais aquilo que não presta, você vai enxergar a pessoa do Espírito Santo batendo a porta para entrar e fazer morada nessa casa. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, escute esse homem de Deus, quando você abre a porta da tua casa, para Jesus entrar, Ele vai te dar sabedoria e te capacitar para resistir toda a tentação e todo o pecado. Mas à medida que nós estivermos distante, envergonhados e fugindo da presença de Deus, quantas são as vezes que a gente fala para uma pessoa, e daí, irmão, como é que você está? Não está congregando muito? Não dá, pastor, é correria. Mas a gente não sabe que lá no interior do pensamento, aonde Deus sonda e aonde Deus conhece, o que está afastando aquela pessoa não é a correria, é a maneira e o modo de vida que ela está levando.
Então nossas decisões, o primeiro detalhe, nossas decisões afetam o nosso comportamento de maneira positiva ou negativa. Aquilo que você vai decidir com essa mensagem que você está ouvindo, vai interferir na tua vida de maneira primorosa, de maneira grandiosa, para você ser abençoado por Deus. Diga assim: eu quero ser abençoado por Deus. Eu vou falar uma verdade para você em nome de Jesus: você já está sendo abençoado por essa palavra, porque Deus está nos exortando a tomar uma lição, a olhar a queda desta mulher e deste homem diante do jardim do Éden, aonde tudo era pleno, irmãos, aonde não tinha choro, lágrimas, aonde não tinha trabalho, suor, aonde o homem usufruía de tudo. E a queda do ser humano nesses últimos dias, aqui no Ocidente, irmãos, eu creio que será mais a bonança e a fartura de tudo do que uma perseguição. Porque na bonança, e quando a gente tem de tudo, o ser humano para de orar, o ser humano para de congregar, o ser humano para de jejuar. Não precisa mais jejuar, tem comida toda hora, tem tudo que a pessoa deseja, tem carne assada todo final de semana. Então a pessoa não se propõe a fazer algo mais como um sacrifício para aproximar ela do Senhor. Então eu creio que muitas vezes, e eu até estava olhando algo, vou abrir um parênteses aqui, eu estava estudando algo sobre as tecnologias do mundo que a gente está aí, ó. Todos os estudiosos e todos aqueles que formam o IAS e a tecnologia maior do mundo, eles falam que a gente está a caminho de uma fartura plena e de uma bonança plena, a ponto que o ser humano não vai mais precisar trabalhar, mas as inteligências artificiais vai trabalhar pelo homem, e o homem vai ter até um salário fixo, sem sair de casa. Às vezes a pessoa até pode dizer assim: pastor, glória a Deus por isso, eu estou esperando esse dia. Mas às vezes, irmãos, um homem e uma mulher dentro de casa, sem falta de nada, sem esperança de nada, que fica naquela cama, naquele quarto, na frente de um tablet, na frente de um celular, mal sabe aquela pessoa que está com fome, que está com sede e precisa da presença de Jesus. Aquela bonança traz um afastamento. E eles estão dizendo que vai chegar até uma renda universal, o ser humano vai ganhar dinheiro sem sair de casa. Mas quantas são as vezes, irmãos, que a gente vinha para a igreja sem ter carro, sem depender de carona, se desse nós íamos de a pé, nós íamos andando, pegava a chuva. Agora a pessoa tem carro, 4x4, 2.0, 4 ponto não sei o que, aí a senhora: não dá, pastor, porque está muito frio ou muito quente. Aquilo que é bênção, entre aspas, se tornou em divisão, em afastamento. Lembre-se que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava próxima, estava perto. É Deus mostrando: eu não vou dominar vocês não, eu vou ter vocês comigo a partir da obediência voluntária. Vocês que vão querer me respeitar, querer me obedecer, vai partir de vocês essa obediência, porque Deus não quer dominar ninguém, mas Deus quer dar uma vida plena através da obediência. Eu recebo isso em nome de Jesus. Deus está falando ao teu coração, meu irmão. Então essas decisões afetaram o fato de ela estender a mão, o fato de ela conversar com aquele animal, o fato de ela dar vazão para algo que não fosse a presença de Deus. Às vezes a opinião de um amigo é mais forte do que a palavra de Deus na nossa vida. Às vezes a opinião de um parente, quantos são as pessoas que deixam de congregar, porque o parente fala assim: ó, se você converter e você começar a ir nessa igreja de crente, eu te abandono, eu vou tirar todos os bens, eu não te deixo herança. Ou seja, uma herança ou os bens dessa vida, ou o conselho, ou até a desaprovação de alguém terreno é mais forte do que a voz de Deus que fala ao coração. Mas essa escolha está no coração de cada um. Então não alimente maus hábitos. A nossa rotina, escute isso aqui, ó. Eles estavam numa rotina, conversando com Deus. Deus, ele criou os animais, ele chegava com os animais diante de Adão, diante de Eva, dizendo: dá um nome para eles. Eles começaram a cultivar a terra, eles começaram a organizar as coisas, dar nome para os animais, a coisa mais linda do mundo, uma liberdade primorosa. Era uma rotina maravilhosa. Às vezes você reclama da rotina, mas a rotina é necessária, irmãos, para a gente não ter uma vida desorganizada, acordar toda hora, a hora que quer, fazer como quer, a vida da gente virar um caos. A rotina é necessária,
Mas às vezes a nossa rotina está contaminada a tal ponto que a pessoa não consegue sair da prática de um pecado, porque ela sai de um culto como esse, ele não vai chegar em casa e ler a Bíblia, não vai chegar em casa e revisar no YouTube a mensagem que foi pregada, para pegar pontos na Bíblia. Não, a pessoa vai chegar em casa e fazer aquilo que já está acostumada, sentar no sofá, não dar bola para filho, para mulher, para marido, para coisa alguma, abrir as redes sociais e ver quais as novidades do dia. Isso tem afastado muitas pessoas do Senhor. Isso é dialogar com o diabo, irmãos, e às vezes para ver futilidade, para ver cabelo, para ver maquiagem, para ver como é que está a roupa. A pessoa não abre para extrair uma mensagem da palavra, não abre para ter um devocional, não chega em casa e faz uma oração. Ou seja, aquela rotina que era maravilhosa antes, de ouvir louvores, de adoração, de pregação, a casa era um ambiente da glória de Deus. Agora a casa passa a ser um ambiente egocêntrico e egoísta, cada um no seu quarto, cada um no seu quadrado. Filho não senta mais na mesa, pai nem pensar. O pai teve um dia cansativo, ele vai para frente da televisão, ele vai ver um jogo de futebol, ele vai ver qual é a novidade dos grupos de WhatsApp, dos amigos lá do trabalho, mas ele acabou de sair de lá, e ali a atenção deveria ser da sua família, e da presença de Deus que habita naquela casa. Então nós precisamos de restauração. Então não alimente maus hábitos que afastam de Deus, mude a rotina, não converse com o diabo, não dê parte para o inimigo entrar. Pastor, Deus o livre, jamais o inimigo vai entrar na minha casa. Mas quando a pessoa abre um celular e dá vazão para a pornografia, o diabo está entrando naquela casa, a pessoa está dialogando com o diabo. Quando a pessoa entra naquela casa, que é um ambiente da glória de Deus, diga, está ligado em nome de Jesus, mas naquele ambiente a resposta para a mulher, ou a resposta para o marido, é gritaria e palavrão, ali a pessoa está dialogando com o diabo. Então Eva, ela alimentou uma rotina de conversa com o inimigo, e o inimigo foi tramando. As coisas que o inimigo trama, irmãos, são bons. O que atrai os olhos do ser humano são bons. E a outra lição que eu aprendo é manter firme o foco aos objetivos que te aproximam de Deus. Alimente aquilo que te aproxima de Deus, seja orar, seja jejuar, seja congregar, estar na igreja. Você era uma pessoa que não faltava um culto, agora para você um culto não faz a mínima diferença. Você vem para cá quando te dá tempo, você vem para cá quando tudo colabora, você vem para cá quando nada dá errado. Não, você lembra da época quando tudo dá errado, quando o inimigo trabalhava para te frear, furava pneu, estragava carro, acabava a gasolina, o patrão te atormentava, falava para fazer hora extra, mas mesmo assim a tua alma gritava dizendo, hoje eu vou na casa do Senhor, e Deus vai falar comigo, eu creio. Nós devemos alimentar aquilo que nos aproxima, e não alimentar diante dos hábitos do nosso dia a dia, da rotina, aquilo que afasta. Aí às vezes aquela pessoa, ela mergulha naquele dia, horas e horas e horas em redes sociais, que ajudam no que, irmão? Que abençoam a tua vida no que? Para chegar aqui, muitas vezes no final do dia frio, sem sentir alegria no louvor, sem sentir a bênção na ministração de palavras abençoadas da Bíblia, sem sentir a presença de Deus através da pregação. Lembra quando você sentia a graça de Deus só de ouvir a palavra e o nome Jesus? Lembra quando o pregador falava assim, ó, Jesus te ama, Jesus tem um propósito, Jesus está aqui para abençoar a tua vida, você se arrepiava e quebrantava? Mas hoje você pode falar de Jesus, do Espírito Santo ou de qualquer outra coisa, pastor, eu não sinto mais nada. Irmãos, diante dessa distração e diante desse afastamento, Deus está abrindo hoje uma oportunidade, dá de dar um glória a Deus por isso, para você abrir o teu coração, para você rasgar o teu coração, para você quebrar essa linha de maldição e de praga, que faz com que você chegue em casa e não consiga mais ler a Bíblia, que você chega em casa ou chega do trabalho e não consegue ouvir os louvores. Não, eu estou com a cabeça cheia, mas engraçado, uma música mundana é bem-vinda, um CD, um DVD, ou sei lá o que de música mundana é bem-vinda. Então mantenha o foco em objetivos que te aproximam de Deus. Congregar te aproxima de Deus, congrega, não falta nenhum culto.
Vem no jovem, vem no adolescente, vem nas mulheres, vem de noite, vem em estudo, vem de dia, faça de tudo para estar próximo de Deus e das coisas e de pessoas que te aproximam de Deus. Evite as distrações. Será que não chega a trabalhar das 5 às 5 da tarde, precisa até às 10 da noite? Pastor, não dá de congregar. Não é que não dá, é que as tuas prioridades hoje são outras. Essa é a verdade que nós devemos assumir. É porque as prioridades são outras. A prioridade é a hora extra, é o dinheiro, é o pagamento de contas. Pastor, mas eu tenho um monte de conta para pagar. Daí eu entro em uma análise: comprar tanto para quê? Às vezes, se você abrir o guarda-roupa, ou abrir o armário do sapato, ou abrir a casa lá da cozinha, tem 1000 produtos lá que nem são usados, tem 1000 coisas sem utilidades. Para que tudo isso? Só para dar correria, só para trazer distrações, só para afundar a tua alma em trabalho, e você se esquecer, muitas vezes, daquele que está com a mão estendida abençoando a tua vida. Deus está abençoando a tua vida hoje. A tua vinda aqui, minha irmã, não foi à toa. A tua vinda aqui, meu irmão, não foi à toa. Deus está falando ao teu coração, e eu creio que essa rotina destrutiva vai mudar. Na tua rotina vai começar a entrar a conversa com Deus, a presença do Senhor. Você vai voltar a ouvir louvores, eu creio, em nome de Jesus, a pregações de palavra. Você vai se alimentar daquilo que te eleva à presença de Deus. E eu quero mostrar aqui, irmãos, aonde Satanás trabalha. Ele trabalha em 3 áreas. Ele usa 3 áreas para distrair a vida de um ser humano. Essas 3 áreas, se você abrir, está lá em abre para mim, 1 João 2,15. 1 João 2,15 mostra 3 áreas da mente, aonde o inimigo tem trabalhado. Aí você vai perceber se alguma dessas áreas você não está sendo atacado. Ele diz aqui, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de quem? Diga assim: Deus me livre disso. O amor do Pai não está nele. Se há prioridade, irmãos, a gente só prioriza aquilo que a gente ama. A gente só dá grau de importância e prioridade, coloca como pedestal mais elevado, se nós amamos. Então ele está dizendo aqui, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muda. Aí ele diz ali, pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, algumas traduções falam concupiscência, é um desejo desenfreado, é uma inclinação. O desejo da carne, o desejo dos olhos, e a arrogância, a soberba. Algumas traduções falam ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Muda. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de quem, irmãos? Diga assim, não é a minha vontade. Bate no peito assim, diga: não é a minha vontade, mas a vontade do meu Deus. Mas quem faz a vontade de Deus, permanece para, sabe o que é isso? Tem em si próprio a vida eterna semeada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que compreende. Então essas 3 áreas, pode deixar aberto em 2,16 ali de 1 João. A primeira área, os olhos. Sobre o que vemos, os olhos, é tudo que envolve estética, aparência. Satanás usa isso para criar um desejo naquilo que se vê, e a pessoa cobiça, ela quer aquilo que vê. A Bíblia não, algum ditado popular diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não, mas o malefício está naquilo que os olhos vê. Não é errado você olhar e ver passando uma mulher bonita, um homem bonita, mas errado e pecaminoso é fazer uma radiografia e desejar, fazer um raio-x e desejar. A pessoa devia de desviar os olhos antes da cobiça adentrar o coração, antes daquele mal, daquele desejo, daquela inclinação a atrair. Quantas são as vezes cristãos, filhos de Deus, que passam, não pode ver uma mulher, um homem, olham pelo retrovisor, quase esbarram o carro. Ei, Deus está chamando a tua atenção para você mudar os teus hábitos e deixar de alimentar aquilo que está destruindo o que você mais ama, que é a presença de Deus e a tua família. Pode pecar, pastor? Pode pecar, mas você tem que se preparar para pagar o preço de perder aquilo que você mais ama, a presença de Deus e a sua família.
Pode andar como eu bem entendo, pastor? Pode andar como você bem entende, pode pecar, pode fazer o que você quiser, mas tem que estar preparado para pagar um alto preço por essa escolha, por esse desvario. Então ele fala dos olhos, primeira área, fala assim: olhos, aquilo que eu vejo. Às vezes eu brinco até, né? Você olha para a vitrine das lojas, tem ali algo ruim numa vitrine de uma loja, irmão? Sim ou não? O que o Satanás apresenta nesse mundo é como uma vitrine da loja, vai mostrar aquilo que você acha que precisa. Você não precisa, você já tem, mas você acha que precisa. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Isso veio pelos olhos, por aquilo que você vê. Quantas são as dimensões que a gente entra e mergulha, que o ser humano entra e mergulha em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Eu prego isso, eu falo sempre, às vezes cristão, em grupos de WhatsApp, onde são pessoas mundanas, que postam pornografia, um monte de sujeira. Como é que você olha para aquilo? E como é que consegue olhar para os olhos da sua esposa, para os olhos dos teus filhos, sem pelo menos olhar para dentro de você, dizendo assim: eu estou traindo a confiança de Deus, eu estou traindo a confiança da minha família, eu estou traindo a confiança de quem me ama. Então os olhos é a primeira área, estética, aparência, cuida com a aparência. Hoje existe até a tecnologia, irmãos, coloca lá algo que é fenomenal e lindo. Você olha uma filmagem, é incrível. A gente já alugou o local para passar uma folga de 2 dias. Eles fazem uma filmagem, meu Deus, aquilo é incrível. Você olha assim, meu Deus, parece que eu estou indo em Dubai. Você chega lá, é uma favela. A pessoa só filmou aquilo, queria atrair o interesse. Então o inimigo, ele está só jogando. É como aqui o celular que tem aqueles códigos que lança aquilo que a gente tem interesse, aquilo que a gente olha muito. Ele interfere naquilo e vai lançando só aquilo que chama atenção. Assim é a vitrine do mundo. A vitrine do mundo está mostrando uma mulher que não é a sua, um marido que não é o seu, um ciclo de amizade que não presta para você. Quem está entendendo essa mensagem do pastor José Rafael? Está entendendo isso aí? O mundo é essa vitrine. Aí a mulher está lá, ela tem 15 pares de sapato, 20, 30, 50. Aí o marido já está de cabelo branco, mas ela passa na frente daquela maldita loja, está lá aquele sapato da cor que ela acha que precisa. Aí ela olha: eu preciso desse sapato. Concupiscência dos olhos. Está vendo como começa em coisas pequenas? Aí às vezes aquele homem, ele está bem com aquele carro. Irmãos, escute esse homem. Ele está bem com aquele carro ele está batendo na chave, leva, traz, tem ar-condicionado, vidro elétrico, de maneira confortável. Ele está na bênção. Mas às vezes começa a bombar nas redes sociais, porque ele olhou lá: eu quero ver um carro com teto não sei o que, mas ele não pode pagar, o dinheiro dele não alcança. Aí aquele algoritmo, aquela artimanha do inimigo vai lançando carros e vai dizendo assim: ó, é imperdível, bobo, olha aqui no meio do jardim, rapaz, tu pode tocar, tu pode comer. Não, isso aqui tu não vai morrer. E às vezes a compra daquele carro, na euforia, a compra daquele bem na euforia, mal sabe a pessoa que vai durar alguns dias e depois vai trazer uma aflição desnecessária para aquela casa e para aquela família. E não sabe aquele homem, aquela mulher que está colocando nisso a vida dos filhos, o estudo dos filhos, a casa, o pagamento das contas. Aí a pessoa vive enforcada, começa pelos olhos. Irmãos, eu estou explicando para você que isso começa como um desejo dos olhos, daquilo que a pessoa vê. É uma área que o inimigo trabalha, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, estética, aparência. Você precisa, está aqui, ó, olha que lindo. Irmãos, é lindo, mas muitas vezes não é para mim. É maravilhoso, é imperdível, mas não é para mim. Esses dias uma pessoa chegou diante de mim e falou assim: pastor, tem aqui uma oportunidade para o senhor incomparável. E eu fui olhar, e a compra daquele bem era realmente uma oportunidade incomparável. Só que mal contava aquele rapaz que era cristão, um vendedor cristão. Ele falou: pastor, é de Deus o senhor está aqui, é de Deus o senhor comprar isso. Eu falei: pode parar por aí, não bota Deus na jogada. Eu primeiro vou orar a Deus.
Se Deus me confirmar, essa compra vai ser para mim. Se Deus não falar nada, meu irmão, jamais eu vou comprar isso aí. Pastor, o senhor está doido? A oportunidade é só agora. Se o senhor levantar dessa mesa, o senhor perde a oportunidade. Vai dizer que o diabo não é assim, irmão. Vai dizer que Satanás não é assim. Se você levantar daqui, você perde a compra. Irmãos, mais vale perder a compra do que ficar 60 meses inquieto, doido, trabalhando que nem um maluco. E aí, irmão, não congrega, não dá, pastor, tem que pagar a conta. Mas porque a concupiscência dos olhos dominou a vida daquela pessoa. A soberba, olho grande, não pode ver nada, tudo que é para si. Não. Aí eu falei para ele, eu disse, rapaz, eu vou levantar daqui, muito obrigado, pode oferecer para outro. Mas o senhor está doido? O senhor está vendo o que eu estou lhe oferecendo? Eu falei, eu estou vendo, meus olhos estão vendo, mas o meu Deus não está autorizando, e eu jamais vou fazer aquilo que Deus não está me autorizando. Agora, se Deus mandar, irmãos, eu comprar um carro pegando fogo, e eu souber que isso vem do Senhor, você pode ter certeza que eu vou comprar aquele carro pegando fogo, porque eu sei que dali, Deus vai prover uma bênção, uma boa coisa, Deus vai fazer algum milagre. Deus pode fazer algum milagre, mas dentro daquilo que é obediente aos olhos, e agradável aos olhos do Senhor. Então os olhos são a primeira área que ele trabalha. Em Eva ele trabalhou assim, ele começou chavecando ela, dizendo, dá uma olhada lá. Aí a Eva olha, e o que ela fala? A aparência é boa, o fruto é desejável. Olha que mulher linda, meu Deus, que mulher linda. Olha que rapaz lindo, meu Deus, é lindo. Pois é lindo, mas já é casado, você já é casada. Você está entendendo o que eu estou pregando, irmão? E quantas vezes são os dias que a pessoa insiste, hoje dá uma espiadinha, amanhã dá outra, quando vê, está virado de perna para cima. Então Deus está te avisando, olhos, olha como a árvore é bonita, olha, você pode tocar, não morre. Então Eva caiu nessa artimanha. Segunda área, sobre o que desejamos, carne. Existe uma inclinação natural do homem, desde a queda, desde a criação, desde esse momento em que nós estamos lendo, onde o homem estende a mão para a iniquidade e desobedece a Deus. Então a carne busca pelo prazer, um desejo desenfreado por algo mais. A pessoa que ela está na carne, irmãos, aquilo que é de Deus, não supre mais ela, não supre. Está na igreja, num culto à noite, não, assim está muito chato, está muito parado, eu preciso assim, mexer o esqueleto. Eu preciso ir para uma discoteca, não, igreja, não, esse negócio de igreja, não agora, eu sou novo demais, eu preciso ir para a festa, eu preciso ir para a balada. Aquilo que é de Deus, não supre mais. A ingratidão arrebata a alma, a ponto de a pessoa não ser grato nas pequenas coisas que o Senhor está fazendo. Seja grato, meu irmão, minha irmã, quando você acorda de manhã e Deus tem te dado mais uma oportunidade de vida. Seja grato porque a misericórdia de Deus está se renovando. Seja grato quando você pode levantar sobre as tuas pernas. Eu já acordei em uma luta que eu tive espiritual, e eu sei que foi espiritual. Eu acordei uma manhã em que eu fui dar um salto da cama e rasgou o nervo das minhas costas, irmãos. Eu fiquei o dia inteiro gemendo, parecia que eu tinha sido rasgado no meio. E aí eu pedi assim, Sol, me ajuda, Sol, pega. Aí ela tentava pegar, eu brigando com ela, disse, dói mais. Ela fala, o que eu vou fazer? Eu pensei, meu Deus, nada, nem a minha mulher pode me ajudar, nem eu, e tomei remédio, fiz um monte de coisa e não adiantou nada. Aí eu passei a valorizar mais o dia que eu acordo com os pés bons, com as costas boas, e coloco os pés e saio andando, para a gente aprender a dizer, Senhor, lá naquela luta eu aprendi que eu devo glorificar o Teu nome nas pequenas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. A gente aprende a valorizar, meu irmão, um copo d'água, quando a gente vai atender alguém que está acometido de um câncer no estômago, no esôfago, e não pode molhar a boca com um algodão com água, não consegue descer uma gota de água, pastor, isso é demais. Mas é demais para a gente aprender a valorizar quando você consegue, cheio da sede, tomar aquele copo de água fresco e dizer assim, Senhor, obrigado que eu estou matando a minha sede, Jesus Cristo. Ser grato. Então a ingratidão
faz com que a busca pelo prazer se torne maior. Aí a pessoa ela tem que estar em uma coisa aqui, ela tem que estar em acolá. Deus não é mais suficiente. A pessoa tem que buscar algo para satisfazer a carne, mas alimente o espírito. Alimente aquilo que te aproxima de Deus. Muda a tua rotina. Muda a tua rotina, irmã, que está sendo destrutiva e está te levando para o buraco. Às vezes essa rotina de conversa com aquela mulher, que só está te dando conselho, às vezes é até uma irmã, às vezes é até uma amiga, às vezes é até alguém que está lá no trabalho, pede para você mudar de setor. Se você está ali sendo atormentado, se você está ali sendo atraído para algo que te afasta de Deus, pede para mudar de setor. E se mudar de setor não está adiantando, pede a tua conta e vai embora, porque mais vale pedir a conta, irmãos, do que ir para o inferno com uma alma solitária, do que estender a mão para a iniquidade e colher o fruto que a iniquidade e o pecado traz, que é a morte. Então se afaste disso. Desejos da carne, busca pelo prazer, desejo desenfreado por algo mais. É o que o Satanás falou para Eva: come dessa árvore, boba, tu vai ser semelhante a Deus, tu vai ser igual a Deus, tu vai conhecer tudo, tu vai saber tudo. Tu não sabe, boba, o prazer que é isso, o prazer que é aquilo. Pois é, pode ser prazer para a carne, mas o custo desse prazer é eu jogar minha família fora, é eu jogar a comunhão com Deus fora, é eu jogar a comunhão com os irmãos fora. Vai dizer que não é assim, irmão. À medida que a pessoa estende a mão para a iniquidade, ela começa a jogar tudo fora. E muitas pessoas que estão jogadas numa vala hoje, viciados em droga, estão se prostituindo, dariam tudo para estar aqui nessa noite, porque perderam. Hoje dão valor e falam assim: meu Deus, eu perdi aquilo que realmente eu tinha valor. A minha esposa estava do meu lado, eu não dava valor. O meu marido estava do meu lado e eu não dava valor. Os meus filhos estavam ao redor da minha mesa, eu não dava valor. A gente não dava valor e era ingrato em coisas pequenas. Por quê? Porque os desejos da carne se tornaram maiores. A vitrine do mundo chamou a atenção, a vitrine chamada redes sociais chamou a atenção. Saia da frente desse Instagram, mulher, 2, 3 horas, e dá atenção ao teu marido. Saia, homem, dessas rodas de escárnio, desses grupos de escárnio que fica 2, 3 horas participando daquilo e sorrindo. O teu filho está esperando o abraço, a tua filha está esperando o abraço. E são coisas que não demandam dinheiro, são coisas que não demandam valor. Então o desejo da carne, primeiro o desejo dos olhos, segundo o desejo da carne, e sobre o que pensamos ser importante é a terceira área, está ali ó: soberba da vida, arrogância da vida, ganância pela vida, do ter, do ser, de querer estar acima do próximo, custe o que custar. Cristãos passando por cima de um de outro, para lá na empresa ganhar aumento, para lá na empresa. Não vale a pena isso, meu irmão. Essa arrogância da vida afasta. Então ele está falando aqui ó, sobre o que pensamos ser importante, soberba da vida, autossuficiência, gerir um plano sem Deus, insatisfação com tudo que provém de Deus. O congregar a igreja, não, eu não preciso tanto. Está reunido com os irmãos, evangelizando, não, para que isso? Hoje tem redes sociais, para que eu vou fazer isso aí na rua? Mas às vezes o que a gente consegue, irmãos, atrair olhando face a face lá na rua, nenhuma rede social consegue alcançar, nenhum remédio consegue alcançar. E às vezes tudo que as pessoas estão esperando da gente, sabe o que é, irmão? Não é um bolso cheio de dinheiro, mas um abraço, um eu te amo, um aperto de mão, coisas que não demandam dinheiro, mas tem valor, tem um alto preço. Então esse desejo de querer ser mais, nos afasta um dos outros, nos afasta de Deus. Esse desejo de almejar mais, de crescimento, cresça, irmãos. Se com o suor do teu rosto você está ganhando o teu pão, é o dinheiro honesto e você está crescendo, cresça, mas não permita que isso te afaste de Deus, mas que essa bonança, que essa fartura te faça generoso nessa terra, te faça uma pessoa que compartilha com o próximo. Isso é de Deus. Pastor, estou ficando rico, podre de rico. Para ser soberbo, avarento e se achar o melhor do que todo mundo? Não. Mas para você entender que com aquela riqueza a tua responsabilidade aumenta para ser mais generoso.
ser mais abençoador, de olhar para a vida daquele que não tem um gás e dizer assim: vem cá, irmão, Deus está te mostrando, eu vou te dar um gás, está aqui, ó, pode ir para casa abençoado. Faça isso, deixa Deus fazer isso. Então a soberba da vida, ostentação dos bens é isso. Aí a gente vê gente de Deus, irmão, gente de Deus, jovens de Deus, seguindo jogadores de futebol que tem uma vida fútil, uma vida gerida pelo bem. Aí o cara compra aquele carro, meu Deus, é uma loucura, só mostra aquele carro, aí bota fogo no não sei o que, faz não sei o que. Irmão, sai dessa vaidade, aflição de espírito. E às vezes a pessoa fica olhando para aquilo, almejando ter uma vida que Deus não vai permitir, porque se Deus permitir ganhar um pouquinho assim a mais, irmão, já joga Deus fora, joga a mulher fora, joga os amigos fora, joga todo mundo fora. Por isso que Deus às vezes está segurando a gente assim, ó. Deus quer abençoar, Deus quer honrar, Deus quer prosperar. Qual é o pai, irmão? O maluco do pai que não quer ver o bem e a prosperidade dos filhos. Eu quero, mas se for para os meus filhos ter prosperidade e aquilo afastar do Senhor, que Deus não permita, que Deus não permita. Se precisar da escassez para aprender que o Senhor é tudo, que Deus permita a escassez, mas que jamais a riqueza, a ostentação dos bens, a soberba da vida, esse achismo que eu tenho que ser algo, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Não, você não precisa ser parecido com ninguém, você tem que ser parecido com Jesus. Você tem que ser um imitador de Cristo. Aí às vezes a mulher está depressiva, não é porque ela está doente, não, ela está depressiva porque ela quer ter o corpo daquela mulher. O homem não está depressivo, mas ele está depressivo, ele fica angustiado porque ele quer ter os bens que aquele jogador tem, ele quer ter a vida que aquele artista famoso tem. Mas às vezes aquele artista famoso está na frente das câmeras sorrindo, irmão, mas por detrás está precisando de remédio, de psicólogos, de psiquiatras. Às vezes é uma vida solitária, uma vida de opressão, uma vida distante, e nós não valorizamos a riqueza que a gente tem. Irmãos, o estar aqui hoje, ouvindo essa palavra e tomando essa lição de Deus, é uma dádiva do Senhor sobre as nossas vidas, é um aprendizado, é um ensinamento. É igual o pai antigamente que dava uma lapada no traseiro da gente, para a gente aprender, doía, mas hoje a gente percebeu que aquilo nos tornou homem, nos tornou mulheres de Deus, que aquela repreensão nos endireitou no caminho. E eu peguei o meu pai, depois de adulto, peguei minha mãe esses dias. A minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, como meu pai já é falecido, a minha mãe é viva, e ela falou assim: meu filho, como teu pai foi duro contigo, né? Como teu pai exagerou. Eu olhei para ela e falei assim: não, mãe, não fale isso. O meu pai fez aquilo que foi necessário, na sabedoria que Deus deu para ele, no entendimento que Deus deu para ele. Depois ele se converteu, aceitou Jesus, partiu para a eternidade salvo, glória a Deus por isso. Mas dentro daquilo que ele aprendeu com os seus pais, ele me criou daquele jeito, e às vezes foi um jeito bruto, foi com palavras duras, foi com uma mão pesada. Mas aí eu falei para minha mãe: mãe, aquilo me endireitou o caminho. Eu talvez seria um vagabundo, eu seria um bandido, mas aquela dureza, Deus usou a vida do meu pai para endireitar eu no caminho. E depois o meu pai se converteu através da minha vida. Dá de dar um glória a Deus por isso. Mas aquela repreensão endireitou. Talvez hoje a mão está pesada, mas está endireitando você, porque o que você está fazendo, Deus está mostrando para você que vai levar para uma desgraça, vai levar para a morte. Saia disso. Aí ele fala aqui, ó, soberba da vida, autossuficiência. Eu é que sei da minha vida, eu não preciso disso aí, ó. O autossuficiente é assim, cria um plano sem Deus. Eu vou fazer isso, vou prosperar, vou para cá, vou para lá. A comunhão com Deus, veja bem que para Eva e Adão, a comunhão com Deus não bastava mais. A comunhão com Deus para Eva e Adão já não era mais a maior riqueza. O interesse deles já estava sendo conversar com o inimigo que estava chavecando. Talvez o interesse de algumas pessoas não é mais estar com Deus, comunhão com Deus, mas já está no chaveco, na conversa fiada. E você sabe disso. Você sabe que você está sendo enredado, você sabe que você está sendo enganado. Cai fora disso. Então, nesse ponto, a comunhão com Deus não bastava mais.
aquela árvore traria para os dois algo a mais. Então ela olhou assim: a árvore vai me fazer eu conhecer tudo, eu saber de tudo. E existe esse efeito cascata, uma coisa que vem após a outra. Primeiro a gente olha, depois de olhar, deseja, e depois de desejar, existe uma ação desobediente, o pecado. Ela olhou, desejou, estendeu a mão e pecou. Deus está nos dando uma oportunidade hoje primorosa, maravilhosa. Pastor, como é que eu vou fazer para me livrar disso? 1 Coríntios 10, 13, diz a palavra de Deus que Deus é fiel, Ele não vai deixar que sobre nós sobrevenha a tentação que a gente não possa suportar. Se você está sendo tentado, irmão, se você está sendo tentado, eu quero que todos levantem a mão. Deus está provendo livramento para a tua vida hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra. Eu pedi para todo mundo levantar a mão, porque se alguns levantassem, podiam dizer: pois é, o cara está em pecado. Não, em todos os dias nós somos tentados, mas todos os dias, como eu já disse, a misericórdia de Deus está nos renovando, se renovando e trazendo livramento sobre a nossa vida. Deus é fiel, Ele dará suporte. Então não converse mais com o diabo. Satanás falou para Eva, foi isso que Deus disse, colocou dúvida. Certamente não morrereis, falou mentira. E ele disse para a mulher e para o homem: vocês serão como Deus. Satanás, ele oferece recompensas que parecem fenomenais, mas você sabe que com essa recompensa você vai ter que jogar fora aquilo que você tem de maior valor. Irmãos, o que nós temos de maior valor é a presença de Deus e a nossa família, que suporta todos os problemas do nosso lado. Às vezes o homem e a mulher, por causa da rotina, eu falo para vocês, a rotina é necessária para a gente não ter uma vida desorganizada. Se a gente não tiver rotina, a nossa vida fica desorganizada, vira um caos. Mas dentro dessa rotina, às vezes a gente coloca elementos, a gente coloca costumes. Esse costume, irmão, de sair do culto e já ir para o celular, não faça mais isso. Esse costume de acordar cedo e o teu primeiro alimento ser a tela de um celular, não faça isso. Que o teu alimento, aleluia, seja se debruçar na presença de Deus e agradecer por este dia que Deus está te dando. Que o teu alimento não seja, irmãos, a imersão em redes sociais, mas o teu alimento seja um louvor, e você falar para tua esposa, marido, vem cá, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos mudar essa rotina destrutiva que está na nossa vida. E às vezes as pessoas estão distantes, muito distante de Deus, mas é por causa desses elementos, durante a sua rotina, que está atraindo os olhos, a soberba dos olhos, a soberba da carne, a prepotência da vida, mostrando para você, você pode ser mais. Claro, irmãos, eu quero ser mais, mas se for em Deus, o grupo se prepare, eu quero ser mais, mas para mim ser mais, eu quero ser mais em Deus, eu quero ser mais naquilo que me aproxima de, quem está comigo nessa, em nome de Jesus? Mude a tua rotina, irmão. Escute o que esse homem de Deus vai falar para você. Começa a inserir no teu dia oração, leitura da palavra, jejum. Começa a colocar no teu dia. Começa a transformar aquele dia naquela rotina destrutiva. Pega lá na tua rede social e lá no teu celular, olha as horas. Ali contabiliza as horas que a pessoa fica na frente daquilo. Será que uma hora daquela você não poderia estar na presença do Senhor? Uma hora, meia hora. Acordar de manhã cedo, meia horinha mais cedo. A gente acorda meia hora mais cedo, irmãos, para tanta porcaria. Mas a gente acordar meia hora mais cedo para dizer assim: Senhor, eu acordei mais cedo porque eu tenho uma conversa maravilhosa contigo. Eu quero agradecer ao Senhor, eu não vou pedir, mas eu quero te agradecer, eu quero bendizer o Senhor. Começar com oração, faz um devocional de leitura da Bíblia, pega essa palavra de Gênesis 3 que o pastor leu, chega na tua casa, lê até quarta-feira, lê 2, 3, 4, 5 vezes, Deus vai falar contigo e vai mostrar para você que existe distrações, que está no alcance da tua mão, joga fora. Existem elementos que afastam você do Senhor, que está no teu alcance, jogar fora e dizer para aquela serpente, dizer para aquele inimigo: ei, pode sair da minha vida, porque a minha atenção está voltada para o Senhor.
Pode sair da minha vida, Satanás. Seja repreendido da minha casa, seja repreendido do meu casamento, porque a minha atenção está para aquilo que agrada o coração do meu Senhor. Amém, querido? Se coloque de pé em nome de Jesus.